Vamos ler todos primeiro, à medida que eles foram surgindo, depois a gente vê os detalhes. Então, Isaías, capítulo 54, versículos 5 a 7. Porque o teu Deus é o teu marido. Irmãos, essa frase é revolucionária. O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Olha que bênção. Então no 5 fala que ele é chamado de o Deus de toda a terra. E ele de fato é o Deus de toda a terra. Mas não é o marido de todo mundo. Ele é o marido daqueles que creem no Senhor. Então, esse versículo é bastante chave na leitura de hoje. O segundo é Gênesis 2, 18 a 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. É isso? 22. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre ele, este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então isso mostra a formação da mulher, que simboliza a formação da igreja. 2 Coríntios, está errado ali no texto, é 2 Coríntios 11, 2. Vamos ver o 2 e o 3. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então aqui é mais uma ligação entre o homem e a mulher e Cristo e a igreja. O próximo é Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora estou apertando o botão errado, irmãos. Calma.
Nós vamos chegar lá. Apocalipse 19, de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 9 também? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E capítulo 22, versículo 17. Vamos ver juntos? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Então aqui nós temos algumas perguntas sobre a noiva. Eva foi feita da costela de Adão. O que é ser santo? Como ser santo, puro e limpo? Como será a volta de Cristo como noivo? E como nos preparar para encontrar com o noivo? Ok, nós lemos esse trecho, a referência está errada, né? Esse é Gênesis, esse não é Gênesis, é Isaías. Então aqui é a base para a gente entender o coração de Deus com relação ao homem. Claro, aqui nesse versículo específico ele está se referindo ao povo de Israel, mas temos de lembrar que o povo de Israel nessa época representa toda a humanidade. Como Deus via o povo de Israel e como Deus se via no relacionamento com o povo de Israel. Ele se via como um marido. Só que especificamente no caso do povo de Israel, ele se via também como um marido de uma mulher infiel, que havia abandonado o marido várias vezes por causa de outros homens, que eram os deuses. Mas o versículo fala assim: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Embora esse versículo seja aplicado ao povo de Israel, ele certamente se refere a nós. E a história do povo de Israel é um símbolo da nossa história. Porque mesmo que nós tenhamos crido no Senhor, amemos o Senhor, busquemos o Senhor, nós ainda temos uma natureza rebelde que constantemente nos faz, no mínimo, entristecer o nosso marido. Isso quando nós não o traímos mesmo. Porque às vezes nós trocamos o nosso marido por coisas que nos agradam, por desejos, vontades, pensamentos, às vezes o nosso tempo, a nossa disposição. Quantas coisas nós colocamos em primeiro lugar, no lugar do Senhor? Então toda vez que isso nos acontece, nós estamos repetindo essa história. Mas graças ao Senhor pelo final desse trecho. Com grandes misericórdias, torno a acolher-te. Graças ao Senhor, nós temos um marido amoroso e cheio de misericórdia. Que nos conhece a nossa natureza, sabe que nós somos caídos, mas ainda assim tem misericórdia. E nos ama. Ele nos ama. É impressionante. Ele podia ter desistido há muito tempo. Qualquer outro teria.
Não é, Paulo? Qualquer outro teria. Eu não vou mais ficar com essa mulher. Mas o Senhor nos ama. Amém. E quando Ele terminar o que Ele vai fazer, toda a obra dele, nós vamos ver até o final dessa lição, Ele terá uma esposa à altura dele. Amém. Dá para acreditar? Amém. Que um dia nós teremos uma esposa à altura de Deus. Amém. É incrível isso, é ou não é? Mas nós teremos. Estamos no processo, graças ao Senhor. Então, é interessante esse trecho que nós lemos. Não é bom que o homem esteja só. Como Deus sabia que não era bom? Porque era a experiência dele. Ele estava só. Embora cercado pelos anjos, adorado, os anjos jogavam a coroa no chão e diziam santo, santo, santo 3 vezes, todos os dias. Ele não tinha uma esposa. Ele queria uma família. Ele queria muitos filhos. Então, quando Deus fala isso acerca do homem, na verdade, Deus estava falando isso acerca dele mesmo. Quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, na verdade, ele está dizendo, não é bom que eu esteja só. Eu tenho tantas riquezas, eu tenho tanto para compartilhar. Oi? Tanta herança para dar. Eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso de uma auxiliadora que me seja idônea. E aí, como nós vemos lá nos versículos de Gênesis, o Senhor fez uma coisa completamente estranha, que foi fazer o homem dormir, tirar uma costela dele e dessa costela fazer uma mulher. Não era mais fácil ele falar, haja mulher? Ele já tinha falado, haja tanta coisa. Então tá bom, então cria uma mulher também, ué. Para você ter que questão, Tainara? Fala pra gente, que questão que tem? Ah, exatamente. Senão Adão não teria falado, esta, afinal, tá certo? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, era igual a ele. Podia se unir a ele. Podia ser uma carne com ele, porque ambos foram tirados de um só. Isso, irmãos, é um símbolo da igreja. Como a igreja foi criada? Como a igreja foi criada? Pela morte de Cristo. Ela saiu de Cristo. Eva saiu de Adão. A igreja saiu de Cristo. Aí a gente fala assim, mas escuta, a igreja não somos nós? Somos nós. Você saiu de Cristo? Saiu? Amém. Exatamente. Quando nós nascemos de novo, algo de nós foi gerado do próprio Deus. Não existe nenhum outro ser no universo que tenha saído de Deus, embora não seja Deus na sua divindade, é Deus na sua essência, na sua natureza.
a igreja é essencialmente saída de Deus. Então, quando nós estamos juntos aqui, o que nos distingue não são as nossas peculiaridades, o que nós temos em comum, as nossas afinidades, as nossas ideias. Às vezes nós achamos que nós nos reunimos porque nós temos a mesma ideia, ou até mesmo a mesma visão, não é? Mas nós já vimos inúmeros casos de pessoas que perderam a visão, mudaram de visão e causaram divisão, não é? Agora, a essência mudou? Não. Visões vêm e vão. Objetivos vêm e vão. Obras vêm e vão. Não é? Hoje nós estamos aqui empenhados em fazer determinadas coisas, praticar certas coisas. É a prática que nos torna a igreja? Se nós praticamos certas coisas, é isso que faz de nós a igreja? Não. Porque nós podemos praticar uma coisa hoje, praticar outra amanhã, daqui a pouco nós temos diferentes práticas, e aí os que praticam uma coisa vão para um lado, os que praticam outra coisa vão para outro lado, e aí? Então percebem? A única coisa que de fato faz de nós a igreja é a própria vida divina e a natureza divina em nós. Amém. Somente o que saiu de Deus é que pode ser considerado a igreja. Amém. Somente o que saiu de Adão foi considerado Eva. Só o que saiu de Adão foi a auxiliadora idônea. Como hoje nós temos, e esse é o assunto da lição de hoje, como nós recebemos a vida divina, o Senhor está trabalhando em nós, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Com Adão e com Eva isso não aconteceu, porque o que saiu de Adão se tornou Eva, os dois se tornaram uma só carne e viveram felizes para sempre. Acabou a história ali. Agora conosco é diferente, porque embora nós tenhamos nascido de Deus e algo de Deus veio até nós, e isso que veio até nós é que nos tornou a igreja, nós ainda temos uma natureza caída, que o Senhor está trabalhando para purificar. Só então é que haverá a união definitiva. Tá certo? Bom, vamos. Então, há semelhança muito grande entre a forma como a mulher foi criada para o homem e a forma com que a igreja foi gerada para Cristo. Eva foi gerada de Adão e tinha a mesma natureza que ele. A igreja foi gerada de Cristo, sendo parte dele, com sua vida e natureza, para também cooperar com ele em sua obra de edificação. Então hoje, irmãos, o que de fato coopera com Deus na obra de edificação não é a nossa boa vontade, não é a nossa capacidade, não é nada, a não ser aquilo que nós recebemos de Deus. Isso é que coopera com Ele. Isso é a igreja. Se nós nos reunirmos aqui, mesmo tendo sido regenerados, e começarmos a agir todos segundo a carne, ainda que sejam boas coisas que nós façamos, não será a igreja. Serão as nossas obras. Serão as coisas da carne. Serão coisas naturais. E isso nós devemos tomar cuidado quando nós estamos na obra de edificação, porque muitas vezes nós temos dificuldade em entender a diferença entre ser e fazer. Nós somos a noiva, nós somos gerados de Deus,
Nós somos nascidos de Deus. E nós fazemos muitas coisas. Só que nem todas as coisas que nós fazemos procedem dessa vida que nós recebemos de Deus. Muitas vezes procedem de nós, embora sejam boas. Por quê? Porque a árvore do conhecimento não tem apenas o lado mau, certo? Tem também o lado bom. E nós podemos fazer muitas coisas do lado bom, achando que estamos fazendo coisas para Deus, quando na verdade são coisas que saem de nós mesmos. E aí a edificação não acontece e nós não entendemos por quê. Puxa, mas nós fizemos tanta coisa. Pois é. Quem fez? De onde procedeu? Qual é a origem? O fruto veio de qual árvore? Certo? Então, a obra que o Senhor está fazendo, antes de mais nada, é fazer com que a vida dele cresça em nós para poder fazer a vontade dele. E Paulo fala esse trecho em 2 Coríntios 11, porque zelo por vós com zelo de Deus. Zelar é a mesma coisa que ter ciúme. Paulo tinha ciúme dos irmãos, com o ciúme de Deus. Ciúme não é um negócio muito positivo. Às vezes nós, aquele irmão é ciumento. Dá a ideia de que ele é possessivo. É ou não é? Bom, Deus é ciumento. Ele é um marido possessivo. Ele quer que sejamos só dele. Ele está errado? Não. Hoje em dia, né, com o empoderamento feminino, as feministas e tal estão implodindo as características do macho, como é que eles chamam? Macho... Não, tem um outro... como é que é? Tóxico. Masculinidade tóxica, muitos chamam. Tá certo? Aquele autoritário, ciumento, possessivo, que não dá liberdade para a mulher fazer nada e tal. Então, às vezes, isso confunde um pouco a nossa visão, a visão correta a respeito do zelo de Deus. Deus não tem masculinidade tóxica. Deus é zeloso porque nos ama e porque sabe que tem um inimigo que quer nos tirar dele. Então, o zelo de Deus é por amor a nós. Irmãos, pensem bem, tudo que ele fez por nós, ele tem todo o direito de ser ciumento. É ou não é? Ele ter morrido na cruz por nós, ele tem todo o direito de ser ciumento. Nós vamos falar para o Senhor, você está muito, muito tóxico. Dá um tempo aí. Me dá um pouco de liberdade. Eu preciso do meu espaço. Eu preciso do meu espaço. Não é isso que muitas vezes as pessoas... Irmãos, às vezes a gente ri, mas tem hora que a gente pensa desse jeito. Deus está muito em cima. Eu não consigo respirar. Não é? Não consigo olhar para mais ninguém. Eu dou uma olhadinha, já vem ele e fala, dá um tempo. E às vezes a gente acha que precisa dar um tempo na relação. Então, ele fala assim, por isso ele continua, mas receio. Então Paulo aqui é bastante sábio nessa questão. Ele não só zela por nós, mas ele nos adverte. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, esse é o trabalho do diabo em todos os filhos de Deus. Com relação aos incrédulos, ele cega o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles.
Com relação aos já salvos, já que ele não pode fazer nada para tirar a vida eterna de nós, o que ele faz? Ele nos engana. Ele continua fazendo o que ele sempre fez. Ele mente. Ele coloca coisas na nossa mente, ideias que não são nossas, sentimentos que não são nossos. Às vezes nós achamos que nós temos o direito de ter um pouco de distância de Deus, que Deus está muito em cima. Ou às vezes nós pensamos que Deus só está fazendo isso conosco, ninguém mais sofre o que eu sofro, ninguém mais tem as restrições que eu tenho, ninguém sabe o que eu estou sentindo. O Senhor me trata diferente. Olha só, os irmãos estão bem, eu não estou. Só comigo Deus faz isso. A masculinidade tóxica de Deus está me deixando angustiado. O que é isso? É o engano da serpente. Ela continua nos enganando do mesmo jeito. E nós achamos que nós temos certos direitos. Afinal, nós somos a esposa. Não podemos ser tratados assim. Quem ele pensa que é? Sabe, nós brincamos, mas irmãos, quantas vezes nós temos esse sentimento com relação ao Senhor? Nós somos enganados o tempo todo. Nós achamos que há coisas na nossa vida que o Senhor não está resolvendo de propósito. Eu oro, eu peço e não acontece nada, o Senhor não está me escutando. Ele não me respeita. Ele não me respeita. Ele não vê o meu sofrimento. Não é? Nós não falamos isso com todas as letras. Nós não ousamos falar isso com todas as letras. Mas nós pensamos. Nós pensamos. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos à palavra, atentos aos enganos, não ignorar os enganos do diabo. Ele continua agindo da mesma forma e nós continuamos acreditando nas mentiras dele do mesmo jeito. Por isso Paulo teve esse receio, e ele tinha razão, né? E essas coisas, no fim, só nos afastam da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pode até levar a pessoa à Depressão, suicídio. Quantos crentes não têm essa situação? Porque acham que Deus está tratando eles em determinada situação com como é que chama? Com rigor demais ou com distinção. Por que para os outros ele não faz isso? Por que só comigo esse negócio acontece? Quantas vezes? E aí, qual é o engano? O engano é: Deus nunca vai resolver isso nesta era. Você vai ficar com esse negócio a vida inteira, você só vai conseguir resolver isso naquele dia, diante do tribunal. Quantas vezes nós, honestamente, não cremos que há certas coisas em nossa vida que parece que Deus não tem capacidade de resolver? E que nós vamos ter de morrer com isso e nos apresentar diante do tribunal para poder ver o que vai acontecer. Você já teve esse sentimento com relação a alguma coisa na sua vida? Às vezes você luta com certas coisas, e luta, e parece que Deus abandonou você naquela situação. Exatamente. Graças ao Senhor, o Senhor teve misericórdia dele e revelou para ele. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Irmãos, as lutas que Jó enfrentou, nós enfrentamos direto. Não é?
E nós somos muitas vezes enganados pelo diabo de achar que Deus tem algum preconceito contra nós. Alguma coisa, ele tem alguma coisa comigo e não resolve essa questão. Não me livra disso, ou não me concede isso. Concede para os outros, mas não para mim. O que leva uma pessoa a... O que muitas vezes leva um casal a se separar? Desconfiança. Não é? Desconfiança. Eu não confio, eu desconfio. E o que o diabo mais faz? Nos leva a desconfiar de Deus. Não foi isso que ele fez com Eva? Foi assim que Deus disse? Ah, não. Não foi isso. Não foi isso. O que aconteceu com Eva? Desconfiou de Deus. Irmãos, a tática do inimigo não mudou nesses anos todos. Ele continua do mesmo jeito. E nós continuamos caindo do mesmo jeito. O que é pior. Não é? Quantas vezes, em certas situações, nós desconfiamos das intenções de Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permite isso comigo? Nós podemos não falar isso em voz alta, mas lá no fundo, às vezes a gente fica pensando: por que comigo? Se fosse com outro irmão, esse irmão aguentaria. O senhor sabe que eu não aguento. É isso que a palavra fala? Não. Que Deus não permite sofrimento. Tá certo? Todas as coisas cooperam. Então, não faltam versículos que testificam que Deus é fiel, que Deus é confiável. Então, por que às vezes nós desconfiamos? Porque o diabo nos engana. E às vezes nós somos enganados quanto a certas coisas por anos, até que o Senhor nos liberta desse engano. Então, irmãos, nós devemos buscar o Senhor e pedir a luz dele para nos iluminar e ver em que parte da nossa vida, em que área da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os irmãos, em várias áreas da nossa vida, em que partes o diabo nos tem enganado. Nós temos acreditado nas mentiras dele. E pedir que o Senhor nos liberte desse engano, para que o nosso amor ao Senhor seja incondicional, como o dele é por nós. Tá certo? Então, é isso. Ser santificado, deixa eu ver se eu não pulei nenhum, porque às vezes... Não, tá certo. Ser santificado, é ser separado do mundo para Cristo. Então, a obra que o Senhor está fazendo em nós hoje é uma obra de separação. Nós somos separados do mundo para Cristo. E isso tem a ver com as nossas vestes. Apocalipse 19, 7 e 8 que nós lemos, fala que a esposa já se preparou. Como? Com linho, ou vestindo-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E esse linho são o quê? Atos de justiça dos santos. Então, nesse momento, nós pensamos, então é tudo que eu faço de certo. Tudo que eu faço de bom. Né? Isso tem a ver com os meus atos. Quando eu erro, eu não estou
bordando as minhas vestes, não estou preparando as minhas vestes, não estou me preparando para o casamento. Em certo sentido mas não é simplesmente o que eu faço, mas o que eu faço que procede da justiça de Deus. Não é que procede do meu... Exato. E nós, muitas vezes, achamos que a nossa justiça tem algum valor. Especialmente quando nós temos um pouco mais de conhecimento bíblico, um pouco mais de experiência, parece que conforme o tempo vai passando, nós começamos a nos dar mais crédito. E achamos que nós temos algum valor próprio, sim, sem Deus. Que a nossa justiça não é assim de se jogar fora. Então, muitas coisas que nós, às vezes, fazemos, procedem de nós. Mas isso não resulta em preparo para o casamento. E nós podemos estar nos enganando, achando que nós estamos nos preparando para o casamento, e naquele dia nós não vamos estar preparados. A nossa veste não vai estar pronta. O vestido não vai estar pronto. Eu acho que a preocupação de toda noiva é o vestido não ficar pronto para o dia do casamento, não é? A Rafaela deve estar nesse conflito. E se não ficar pronto? E não servir? E se não servir? E se eu engordar? Gente, ela deve estar comendo só alface. É ou não é? Já está frouxo. Então agora emagreci demais. É ou não é? Então a preocupação da mulher com o vestido é mais que legítima. Bom, nós devemos ter essa preocupação com o nosso vestido. E não fazer um vestido com base... Olha, irmãos, a primeira experiência que o homem teve em fazer vestido não foi lá essas coisas, foi? Não é? Não, e outra coisa, eu fiquei sabendo recentemente que folha de figueira dá uma alergia. Vocês sabia disso? Não. Eu ouvi dizer que quando encosta na pele, ela queima. Então, além de tudo, a gente não sabe nem escolher o tecido. Tá certo? Então, irmãos, nós precisamos aprender a parar com esse negócio de alta costura e permitir que o Senhor trabalhe em nós. É o trabalhar dele em nós que gera esses atos de justiça. Não é o nosso conceito de atos de justiça. É o que o Senhor trabalha. Então, são os atos de justiça dos santos. O noivo está preparado desde a ressurreição. Antes não estava. O Senhor precisou passar por um processo. Nós vamos ver uma lição no volume 3 sobre isso. A lição 1 do volume 3 fala sobre isso. O Senhor precisou passar por um processo para se tornar um noivo. Qual foi o processo? Ele precisou se encarnar, ele precisou viver aqui na terra como homem, ele precisou ir à cruz, morrer, precisou ressuscitar, se tornar o Espírito que dá vida, para se tornar o noivo adequado para se casar conosco. Amém. Da mesma forma, irmãos, nós hoje estamos num processo. Em certo sentido, nós também precisamos ir para a cruz, todos os dias, e experimentar a morte do nosso velho homem e a ressurreição, para nos tornar a noiva pronta. Então, a noiva agora precisa preparar-se, vestindo-se de linho finíssimo e puro, que são seus atos de justiça. Os atos de justiça procedentes do ato de justiça do noivo. Por isso, irmãos, é que Eva saiu de Adão. Conseguem entender isso? Os nossos atos de justiça não procedem de nós. Eles vêm do ato de justiça que o Senhor fez na cruz. O fato de Adão ter dormido, Deus ter tirado um pedaço, fechado o lugar com carne,
simboliza o que aconteceu com o Senhor na cruz. Na cruz ele também dormiu, um soldado feriu o lado dele, daí saíram sangue e água. O sangue é para perdão dos pecados, a água é para dar vida. Ou seja, Adão ali era um símbolo de Cristo. E o que saiu de Adão é que o que voltou para ele como noiva. Conosco, com Cristo, não é diferente. Somente o que saiu de Cristo e veio até nós é que pode voltar a ele como noiva. Porque se nós apresentarmos alguma coisa nossa que não provém dele, ele não vai dizer esta afinal. Certo? Só que muitas vezes nós apresentamos nossas coisas achando que isso pode agradar a Deus. E Deus diz, não, essa não é não. Foi o que aconteceu com Caim. Caim apresentou a Deus algo que Deus rejeitou. No fim, Caim foi rejeitado. Então, irmãos, isso está no homem. O ser humano tem essa parte caída nele, de tentar agradar a Deus com recurso próprio. Isso está em nós. E nós fazemos isso muito mais do que nós imaginamos ou raciocinamos. Às vezes sai sem pensar. E aí o Senhor fala, não, essa não é. Não foi. Então, por isso, nós devemos nos lembrar disso. Somente o que saiu de Adão voltou para ele como noiva. Somente o que veio de Cristo para nós, que é a sua vida, a sua natureza e a sua justificação. O sangue foi para a nossa justificação. A água foi para nos dar vida. Somente a justificação do Senhor em nós é que gera atos de justiça. Não são os nossos atos. São os atos de justiça que vieram do Senhor e podem voltar para Ele. Quando Ele olha, Ele fala, esta afinal é. É isso que o Senhor está trabalhando em nós. No viver diário, em todo lugar, praticamos atos. Assim, a cada procedimento justo, nossas vestes serão preparadas. A cada ato em que tomamos Cristo como nossa vida, preocupados em agradá-lo, fazer sua vontade, amá-lo, ajudando-o, cooperando com ele para que a igreja seja edificada, acrescentamos mais um bordado à nossa veste nupcial. Outro aspecto é que isso é realizado em nós por meio da palavra. Então esse trecho de Efésios 5 é bem claro. O Senhor se entregou por ela para que a santificasse. De que maneira? Lavando-a, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra é como um jato de água que vem retirar as manchas e as impurezas e as rugas para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas, porém, santa e sem defeito. Então aqui nós temos duas coisas, máculas e rugas. Máculas são manchas. Às vezes nós temos mancha na pele. E às vezes a gente tenta cobrir com alguma coisa. Mas o processo de embelezamento de Deus não é maquiar as nossas manchas. Certo? O que Ele faz? Ele tira as manchas. Né? Existem aí alguns cremes, uma propaganda de cremes milagrosos que você passa, não é? E retira a sua mancha, tem a sua pele como de um bebê. Não é? Tem gente que passa ácido, né? Para tirar as manchas.
Manchas, irmãos, representam coisas naturais. Tudo que é natural em nós é uma mancha. Faz parte da nossa pessoa. Aquilo, você não pintou aquilo, você surgiu na pele uma mancha. A questão não é cobrir, a questão é tirar. E a palavra tira. A segunda coisa são as rugas. O que é ruga? Ou então, tem um eufemismo para ruga, né? Marcas de expressão. Nossa, como ele está velho e enrugado. Não, ele é idoso e cheio de marcas de expressão. É ou não é? Então, o que são as rugas? É isso, experiente. As rugas, sinônimo de experiência. O cabelo branco é sinônimo da experiência. Ruga é resultado do quê? Envelhecimento. Tá certo? Quando a gente é criança, não vê a hora de crescer. Especialmente na adolescência. É como eu queria ser adulto. É, não é? Aí depois chega a certa idade, a gente fala assim, puxa, acho que já tá bom, agora a gente podia voltar, né? Já cheguei até aqui, já tá ótimo, a gente podia fazer o caminho de volta, né? Agora, Deus envelhece? Não. Embora a ideia que as pessoas tenham de Deus é que ele é um velho de cabelo branco e barba, né? Mas Deus é o mesmo e é sempre novo. Nós temos um hino muito bom de louvor ao Pai que fala sobre isso. Deus é sempre novo. Ele não envelhece jamais, não muda. E essa vida Ele colocou em nós. Então, o que nós somos em nós mesmos? Um velho homem. Não velho porque temos muito tempo. Velho aqui não quer dizer que já durou muito tempo. Não é velhice no sentido de tempo decorrido. É uma questão de natureza. Nós temos uma natureza velha. Deus tem uma natureza sempre nova. Amém. Quando nós cremos no Senhor, o Senhor coloca essa vida em nós. E essa vida nos renova. Dia a dia. Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, por fora, nós estamos cheios de experiência e marcas de expressão. Mas por dentro, nós somos cheios de vigor, cheios de vida, porque o Senhor está nos renovando. Agora, Ele faz isso por meio da palavra. Irmãos, nós não imaginamos como a palavra nos renova. É ou não é? Tem hora que a gente chega à reunião, velho. É ou não é? A gente senta velho, a gente olha para os irmãos velho, a gente canta velho, a gente ora velho, a gente até escuta velho. Mas aí a palavra começa a agir. E começa a eliminar a velharia. E nós saímos de que maneira? Novos. Renovados. Ou às vezes na nossa comunhão com o Senhor, lendo a palavra, lendo e orando versículos, nós somos renovados. As dores não passam. Mas por dentro nós somos novos. É ou não é? E é isso que o Senhor faz em nós dia a dia, por meio da palavra. E outro aspecto é o que está em Mateus 25, de 1 a 13, que é a parábola das virgens. Não precisamos ler, mas qual era a diferença entre as virgens sábias e as virgens nécias, imprudentes?
azeite na vasilha. Não azeite na lâmpada, mas na vasilha. E o azeite representa o quê? O Espírito. Então percebe, irmãos, de que maneira o Senhor está nos preparando para nos casar? Com a palavra e com o Espírito. Essas duas coisas são os ingredientes que o Senhor usa para nos preparar para as bodas daquele dia. E hoje nós temos tido oportunidade em cima de oportunidade para ser preparados. Então, quando nós cremos no Senhor, o que aconteceu? Deus entrou no nosso espírito e deu vida ao nosso espírito. Essa vida é aquilo que saiu de Deus. Na verdade, é o próprio Deus. É Ele mesmo. Então, isso foi o que nos foi dado. Essa é a costela que saiu de Adão e se tornou Eva. Deus entrou no nosso espírito e agora o que o Senhor está fazendo? Edificando a mulher. No dia a dia, precisamos que a pessoa de Cristo, por meio de seu Espírito que em nós habita, transborde de nosso espírito e permeie nosso ser interior, a alma, fazendo com que nossos pensamentos e raciocínios, e planos e decisões, gostos e sentimentos estejam todos de acordo com os dele, ou seja, viver no Espírito. Então esse é o trabalhar de Deus, esse é o bordar de Deus, esse é o preparar de Deus da noiva. Então o que vai acontecer? O Deus que nós recebemos no nosso Espírito vai nos saturar, vai transbordar e vai alcançar a nossa alma. E quando Ele voltar, esse mesmo Deus, essa mesma vida, vai também permear o nosso corpo. Amém. Teremos um corpo ressurreto. Amém. Essa é a obra que o Senhor está fazendo em nós. Esse é o preparar. Essas são as bordaduras. Então, como noiva de Cristo, precisamos ter um viver que nos leve a ser aprovados. O que vai ser aprovado, irmãos? O que vai ser aprovado no nosso viver? Sim, mas que são esses atos de justiça? O próprio Cristo que é trabalhado em nós. Deus não vai nos aprovar em nós mesmos. Deus vai aprovar Cristo em nós. Assim como quando Deus nos vê hoje, Ele vê Cristo, porque nós estamos debaixo da cobertura dEle, da justificação dEle. Nós somos pecadores por baixo de tudo isso. Mas quando Ele olha para nós, se Ele nos visse como os pecadores que nós somos, nós seríamos fulminados. Porque isso é totalmente contrário à natureza de Deus. Mas quando Ele olha para nós, quem Ele vê? Cristo. Cristo. Só que um dia esse Cristo que está só lá no nosso espírito vai começar a sair, a se manifestar, a se expressar. Até o ponto em que quando o Senhor voltar, esse Cristo vai tomar conta até do nosso ser. Então quando o Senhor olhar para nós, Ele vai ver seres humanos saturados de Cristo. Amém. Então, nesse ponto, Eva é trazida para Adão e ele fala o quê? Essa afinal. Irmãos, quem são esses? É isso aí, Maria Helena, não tenha medo de dizer. Somos nós. Somos nós. É isso que o Senhor está trabalhando hoje. Esse é o objetivo dele. E aquele que começou a boa obra vai completá-la. Então, se o diabo vier até você dizendo que você não tem jeito, ou que certa parte da sua vida não tem jeito, não acredite. Quer dizer, você pode até dizer para ele: diabo, você tem toda a razão, eu não tenho jeito. Mas o Senhor já viu. É isso aí. Se depender de mim, eu nunca vou ter jeito. Mas não depende de mim. Depende daquele que dá conta.
e Ele vai completar. Então, quando Ele completar, irmãos, todo o universo vai presenciar o casamento de todas as eras. Cristo e a igreja. E um casamento que vai durar 1000 anos. Só a festa, né? Só a festa. Que o casamento em si não vai ter fim. Isso vai ser, não vai ser nem até que a morte o separe, porque até a morte não vai existir mais. Então, irmãos, essa é a bela história. Então, esse casamento terá uma festa de 1000 anos, o reino milenar. O milênio será o tempo de duração das bodas do Cordeiro. Então, virá o viver eterno entre o noivo e a noiva, no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, pela eternidade futura. Hoje, o Espírito e a noiva fazem o convite para que venha quem quiser receber de graça a água da vida. E aí nós teremos e não é o fim, né? Não é o fim, porque não tem fim. Amém? É isso aí, passamos um pouquinho, mas terminamos.